Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, a possibilidade da dispensa de licitação por valor na nova lei de licitações. Será que eu posso realizar a dispensa por valor sem ainda ter o Portal Nacional de Contratações Públicas? Será que eu posso usar a dispensa de licitação por valor na nova lei de licitações, sendo que eu já fiz uma dispensa por valor na lei antiga, na 8666? Fica comigo até o final e você vai descobrir estas e mais outras questões importantes. Vamos falar primeiro da quantificação dessa dispensa. O artigo 75, inciso 1º e 2º, traz lá os valores, os novos valores da dispensa de licitação. E o inciso 1º diz que para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículo automotor, o valor agora passa a ser de R$100 mil. Já o inciso 2º fala que para compras e outros serviços, o valor passa a ser de R$50 mil. Então vejam que são valores muito maiores do que a 8666. E aí tem uma segunda pergunta importante. Professor, eu preciso exigir a documentação de habilitação para fazer a contratação por dispensa? Sim. A nova lei de licitações, lá no artigo 72, inciso 5º, ela é categórica ao afirmar a necessidade da documentação de habilitação. Vejam comigo. O artigo 72 diz: o processo de contratação direta que compreende os casos de inexigibilidade de dispensa de licitação deverá ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 5º, comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessários. Habilitação e qualificação mínima necessários. Volta aqui para mim. Então, eu preciso exigir toda a documentação de habilitação? Não. Mas a qualificação, a habilitação, qualificação técnica e habilitação necessárias, mínimas para eu entender, para eu conhecer, para eu assegurar a administração, eu preciso pedir. Então, o que eu vou exigir? Eu vou exigir as certidões fiscais, certidões negativas fiscais, eu vou exigir um contrato social para saber quem é que representa legalmente a empresa, qual é o escopo de atuação dessa empresa, e vou pedir os atestados de capacidade técnica para comprovar que aquela empresa possui ali condições, possui experiência operacional e profissional para poder executar aquele objeto. Então esses são os elementos, nos parece que esses são os elementos mínimos, né? A jurídica, a fiscal e a técnica, ok? Próxima pergunta. Professor, eu já fiz uma dispensa pela lei 8666, posso realizar mais dispensas até o limite de R$50 mil? Pois é. Em princípio, não existiria aí um impedimento, né, de você migrar da 8666 para a 14.133 para fazer essas dispensas. A grande questão é que tanto a nova lei quanto a jurisprudência referente à lei anterior exigem que a dispensa seja relacionada àquele exercício financeiro, que você, ao fazer a dispensa, faça a projeção da sua necessidade para o exercício financeiro, para que você não fique fracionando a sua despesa, para que você não fique fazendo uma dispensa, depois uma outra dispensa, depois uma licitação. Então a jurisprudência como um todo tem entendido aí que a dispensa, a primeira dispensa que você faz para aquele bem, para aquele serviço, né, deve contemplar a necessidade previsível no momento dessa dispensa para todo o exercício financeiro. Lógico, se você tiver um fato superveniente, não é? Uma novidade na administração, uma nova necessidade que lhe crie uma outra contratação, uma necessidade de outra contratação, aí sim você poderá pensar numa dispensa, pensar numa nova licitação. Mas em princípio, a sua primeira dispensa, ela precisa contemplar o exercício inteiro. E aí vem uma pergunta subsequente, né? Esses valores de 50 e 100 mil, né, eles são por dispensa, né? Eu tenho alguma limitação? Quem vai nos responder isso é o artigo 75, parágrafos 1º, inciso 1º e 2º. Vejam comigo na tela. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos no incisos 1º e 2º do caput desse artigo, deverão ser observados o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora e o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza, entendidos, e aqui é importante, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Volta aqui comigo. Então, a definição agora será por ramo de atividade, né? Engenharia, venda de material de construção, venda de material de expediente, remédios. Então, vejam que ficou mais difícil você fazer várias dispensas, sendo que os bens pertencem à mesma natureza, mesma atividade, mesmo ramo de atividade, como diz o inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 75. Então,
não, eu não posso fazer uma dispensa sempre que eu quiser, eu não posso utilizar 100 mil reais a cada dispensa, 50 mil reais a cada dispensa. Eu vou precisar analisar se eu já fiz alguma dispensa referente ao produto ou serviço daquele ramo de atividade. Será que eu já comprei material de expediente por dispensa? E aí eu não vou poder fazer outra dispensa se eu já ultrapassei o limite dos 50 mil reais. Será que eu já comprei material de construção, não é, por dispensa? Vou analisar o meu histórico de contratação naquele exercício e se eu já fiz dispensa, eu não vou poder realizar dispensas além do estimativo, além do valor limítrofe de 100 mil reais. Então, eu até posso fazer desde que eu tenha o controle do mesmo ramo de atividade e tenha o limite aos 100 mil reais, ok? Então, fica aí o alerta para que você não faça dispensas, várias dispensas de licitação sem observar ramo de atividade e o órgão contratante, que é o inciso 1º. Vamos para frente. Divulgação prévia da dispensa. Isso é novo. A nova lei de licitações, lá no parágrafo 3º, ela exige que antes de eu realizar a dispensa, eu divulgue em sítio eletrônico, em sítio eletrônico oficial, eu divulgue pelo prazo de 3 dias úteis, a minha intenção de dispensa. Para quê? Para que as empresas que acompanham o site daquela prefeitura, daquele órgão público, possam saber daquela sua intenção de dispensa e possam apresentar as suas cotações, Então, possam apresentar as suas propostas. Então, eu recomendo, eu afirmo, que na dispensa da nova lei de licitações você não pode simplesmente pegar 3 orçamentos, e contratar pelo menor preço se estiver dentro do limite do valor, um procedimento muito comum lá da 8666. Aqui você tem que divulgar no site do órgão público a sua intenção de contratar por dispensa o produto ou serviço X no quantitativo Y para entrega no prazo tal, ou seja, as características básicas da sua contratação, e abrir um prazo então de 3 dias úteis para que as empresas possam apresentar eventuais propostas. Não deixe de informar nessa sua divulgação como as empresas deverão apresentar as suas propostas. Dê, inclusive, eventual modelo de proposta e o endereço de site, ou endereço em que elas possam protocolar as suas propostas para a contratação. Feito isso, a administração, após esses 3 dias úteis, vai então colher todas as propostas que forem ofertadas e vai contratar a de menor valor, desde que, obviamente, a empresa tenha respeitado lá a documentação de habilitação mínima, qualificação técnica mínima, que a gente já viu na pergunta passada. Posteriormente, então, a escolha da melhor empresa, no aspecto financeiro, eu vou contatar aquela empresa e pedir essa documentação. Ok? Vamos para a próxima pergunta. A utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas. Ricardo, como é que fica isso? Bom, a grande questão é que o artigo 94 diz lá que, celebrado o contrato, assinado o contrato, eu tenho um prazo para divulgar no Portal Nacional de Contratações Públicas o teor desse contrato. Vejam comigo o que diz o artigo 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos contados da data de sua assinatura: 20 dias úteis no caso de licitação e 10 dias úteis no caso de contratação direta. Volta aqui comigo. Então, em princípio, eu preciso publicar o meu contrato nesse portal, mas o portal ainda não existe. No momento de gravação desse vídeo, ele ainda não existe, ele está sendo elaborado. O que fazer? Não posso, então, licitar? Não posso, então, contratar? Veja que o artigo 94, ele fala de licitação e também fala da contratação direta. Então, em tese, se a gente for seguir a orientação do 94, vamos pensar só no 94, ninguém poderia fazer licitação, ninguém poderia fazer contratação direta, porque ainda não há o Portal Nacional de Contratações Públicas. Mas a doutrina já começa a se movimentar no sentido de que não é essa a melhor interpretação que deve ser dada ao artigo 94. Até porque a própria lei de licitações, eu vou tentar deixar aqui no card a fundamentação legal, a própria lei, a nova lei de licitações, cria situações em que o portal pode ser substituído para os municípios de menor quantitativo de cidadãos. Você tem a possibilidade ali de publicar os extratos no Diário Oficial, no portal
da própria entidade, e aí a gente tem que voltar e pensar na seguinte situação: qual é a finalidade do portal? A finalidade do portal é dar ampla divulgação, dar amplo acesso de conhecimento a toda e qualquer pessoa que queira ter informações sobre aquele ato, sobre aquele contrato, sobre aquela contratação, licitação, enfim. Bom, mas eu já não consigo alcançar isso com outras metodologias de publicação? Eu tenho o Diário Oficial, eu tenho o próprio site da entidade, né, do órgão público que está licitando, e tenho até, em alguns estados, sites institucionais em que todos os órgãos estaduais publicam lá os seus avisos de contratação, os seus avisos de licitação, né? Nada impede, portanto, que provisoriamente, e enquanto não se tenha o Portal Nacional de Contratações Públicas, para que se possa dar efetividade à própria 14.133, se faça a publicação desses contratos no site do órgão público e também no Diário Oficial. Então não há impedimento de que você satisfaça a finalidade da norma, que é o que importa, a finalidade da norma, você a satisfaça por uma metodologia de trabalho equivalente. Notem que a publicação no Diário Oficial e a publicação no site, no sítio eletrônico do órgão contratante, não é menor, não é menos importante, não é, do que a publicação no próprio Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Ela é equivalente. E por ser equivalente, portanto, a doutrina tem entendido que é possível sim realizar as contratações, as licitações. Até porque se entende que a nova lei de licitações não é uma norma de eficácia contida, de eficácia relativa, porque precisaria de uma regulamentação e precisaria de outros instrumentos para a sua funcionalidade, para a sua aplicabilidade. Se entende que, em alguns casos, já existem ferramentas semelhantes, equivalentes, para se alcançar o mesmo resultado. Aqui, tendo o portal a finalidade de divulgação, de publicidade, de ampla divulgação, pode o órgão público, provisoriamente, enquanto não tem o portal nacional, pode muito bem ele publicar no Diário Oficial e no seu próprio site. Agora, uma última advertência. Tomem cuidado, porque ao firmar dispensas pela nova lei de licitações, o regramento da execução deste contrato deverá também ser pela nova lei de licitações. Então, tomem cuidado, porque a parte de contratação pública, os dispositivos referentes ao contrato administrativo na nova lei de licitações são radicalmente diferentes daqueles previstos lá na 8666. Mudou muita coisa, mudou a obrigatoriedade, por exemplo, de cláusula de reajuste, mudou o conceito de repactuação, mudou o prazo de pagamento, não é? Então você tem uma série de informações que são agora novas e que você deve se atentar, tanto sendo órgão público, que vai fazer a licitação, como também empresa privada, que vai participar e que vai contratar com a administração por dispensa na nova lei de licitações. Existem alguns riscos e existem alguns pontos importantes. Eu tenho aqui no meu canal do YouTube alguns vídeos que já trazem ali um alerta para você, seja empresa privada, seja órgão público. Estas foram as principais informações sobre a dispensa por valor. Se você tem mais dúvidas, tem mais curiosidades sobre a nova lei de licitações ou sobre a dispensa por valor, me deixa nos comentários, me manda um direct para que eu possa te ajudar a solucionar a sua dúvida. Me siga nas nossas mídias sociais, aqui no Instagram, no canal do YouTube, para que você possa receber diariamente dicas sobre licitações e contratos. Nós também temos as nossas newsletters, em que eu passo para você por e-mail informações relevantes sempre que elas são publicadas. Se você não recebeu nenhuma newsletter do professor Ricardo Ribas, é porque o seu e-mail não deve estar cadastrado. Deixa aqui nos comentários ou me mande por direct o seu e-mail para que eu possa cadastrá-lo e você não ficar por fora das novidades. Por fim, nós temos aí o nosso grupo no Telegram, um grupo gratuito em que você pode tirar dúvidas, você manda sua dúvida, você seja analista, empresa, órgão público, não tem problema, você me manda a sua dúvida e o professor Ricardo, o mais rápido possível, tenta te dar ali um caminho das pedras, tenta te dar uma orientação de como você deve proceder. E para finalizar, os nossos cursos sobre a nova lei de licitações. Eu vou deixar aqui o card sobre a nossa nova lei de licitações, sobre o curso sobre a nova lei de licitações, e lá no meu Instagram, na bio do Instagram, tem o link para você obter a ficha de inscrição. Corre que são pouquíssimas vagas. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever nos meus canais, dar o seu like, ativar o sininho para que você não fique por fora dos próximos vídeos. Eu te desejo muita saúde, muita sorte, sucesso nas licitações e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!